apesar de eu gostar muito do anime da Amoeba Overpower, ainda assim, eu devo dizer que essa terceira temporada tá meio sem graça, viu? Porque, vamos falar a verdade aqui, né? Prometeram uma terceira temporada que ia ser o ápice da coisa mais incrível de todas e foi só, tá legalzinho, né? Mas confia em mim, eu te darei motivos para acreditar que o futuro de Slime pode ser uma coisa boa. Por esse motivo, já vai se inscrevendo no like aí, meu querido amigo. Porque eu, como humilde fã do meu querido Slimezinho Rímulo, estou aqui para dizer o que eu achei dessa temporada. Então vamos lá. Vamos começar falando da coisa que, honestamente, eu mesmo, sendo viciado doido nessa coisa, achei chato. Que é o fato de que, meu Deus do céu, enrolaram e muito a história, e muita coisa. Principalmente nos 12 primeiros episódios. Tinha momento ali que dava pra resumir tudo o que aconteceu no episódio em uns 5 minutos. Facilmente, mas eles enrolaram que era uma beleza, provavelmente pra dar uns 25 episódios, que é o que vai ter, provavelmente. E tipo, eu concordo plenamente que tem que desenvolver o lado político da história. Eu não sou do tipo dos doidos que vai atrás só de porradinha, lutinha e oh meu Deus, um Lorde Demônio fazendo maldades e tal. Mas eu devo admitir que mesmo a parte politicagem que eu gosto, admito que gosto, tá chato pra caralho. Pelo amor de Deus, para de falar, para de ter diálogo, acontece alguma coisa. Bicho, de verdade, os 12 primeiros episódios dessa terceira temporada foram um pé no saco desgramado. Nossa, mas foi chato que foi caramba. Até o momento de antes da luta do Rímulo contra a Hinata não tinha acontecido nada. E um nada gostoso. Foi basicamente quase nada. Todas as coisas que aconteceram, eu acho que do episódio 8 ou 9 pra trás, podiam ser resumidas em 4 episódios mais ou menos. Mas aí você poderia me perguntar se a história em si já não era meio bosta. E eu digo que sim, a história desse arco da Hinata não é muito boa não. Pelo menos eu não acho muito boa. A questão é, eles pegaram e estenderam muito mais um arco que já não era tão legal desse jeito. E para os parâmetros da história, sim, esse arco era necessário, tinha que desenvolver toda a questão com a Igreja Sagrada Ocidental e tal, e do Rímulo com a Hinata, e também das coisas envolvendo a igreja e tal. E sim, tem que ter desenvolvimento disso e tal. E é tudo bem interessante, é na medida do possível, mas a questão é que esse arco já não era lá essas coisas. E aí pegar e estender isso ad infinito também não foi legal, cara. Meu Deus do céu. Foram os 12 episódios mais sofridos dessa história. E uma curiosidade muito interessante sobre esses 12 primeiros episódios, que é uma coisa que eu, na minha mente louca, teorizo e acredito, mas não tenho certeza, é que eu tenho 100% de certeza que o próprio diretor tava de saco cheio desse arco e tava estendendo a história só porque pediram pra dar a cota dos 20 e tantos episódios. E sabe como é que eu provo isso pra vocês? Episódio 13, começo do arco do festival. O episódio é inteiro dirigido de uma maneira foda. Nossa, a direção daquele episódio é muito boa. Você percebe a diferença da direção no momento que o episódio começa, meu parceiro. Da abertura nova, da engine nova, você percebe que tudo mudou, meu parceiro. E você percebe que o diretor tava com vontade de trabalhar naquele episódio? Justamente porque é um episódio que não acontece quase nada. Era só o Rímulo convidando todo mundo lá pro festival que ele ia fazer de inauguração da cidade dele. E também falando lá com o Miomaio sobre todas as coisas que ele queria fazer da dungeon. É só isso. Mas é basicamente esse daí meu discorrimento sobre o arco da Hinata nos 12 primeiros episódios. É chato pra caramba, estendido pra caramba, tem diálogo chato pra caramba e não acontece quase nada. Literalmente nos 12 episódios só vai acontecer coisa lá pro episódio 10 até o 12, mais ou menos, tá ligado? Antes disso não aconteceu quase nada. Foi só diálogo, e diálogo, e diálogo, e reunião, e diálogo, e blá blá blá. Vocês que viram sabem, é triste. Mas falando agora da segunda metade do anime, que eu posso dizer que é literalmente o completo oposto da outra, eu posso dizer que é muito legal, tá bem interessante. Lógico que não teve nenhuma lutinha ou coisa incrivelmente grande desse jeito, porque é só o arco do festival. Logicamente não ia acontecer nada assim tão incrível. Mas, pra o que foi proposto, tá bem legal, honestamente. Mas lógico, legal na medida do possível. Eles também estão estendendo algumas coisas meio não tão estendíveis assim, mas ainda assim, tá legal, tá maneiro. E tipo, eu fico curioso percebendo o quanto é interessante a diferença entre os 12 primeiros episódios e do episódio 13 pra frente. Tipo, ainda tem uns esticamentos meio chatos, episódios em que não acontece tanta coisa, mas você nota nitidamente que as coisas ficaram meio mais interessantes. Mesmo não acontecendo luta, mesmo não acontecendo nada tão uau desse jeito. Ainda assim tá maneiro de acompanhar, compreende? Inclusive tem alguns personagens muito interessantes nessa segunda parte, basicamente. E um deles é o próprio Masayuki, que eu acho muito engraçado e também que tem umas histórias muito maneiras lá pro futuro. Minha nossa, como eu quero ver algumas coisas que acontecem com esse cara. Mas enfim, né, vamos falar do momento presente.
que é basicamente ele sendo puxado pra tudo quanto é coisa por causa da skill dele, que meio que dá pra ele a habilidade de fazer com que tudo dê certo. Sim, é literalmente isso. Ele vira um herói automaticamente só por ter essa habilidade. Outra que eu acho muito interessante é a Momiji, que é basicamente a filha do Hakurou. E é bem engraçado todas as coisas que ela gera, principalmente pelo fato de que ela foi posta pra ser a noiva do Benimaru por nenhum motivo. E, inclusive ela fica disputando com a Albis, o que é uma coisa interessante no fim do dia. Inclusive isso gera uns diálogos que valem ouro, meu parceiro. Tem um episódio lá que ela aparece lá e basicamente mostra que é a filha do Hakurou e diz que é noiva do Benimaru. O Benimaru buga, fica lá todo morno no chão. Aí todo mundo fica basicamente falando dos casaizinhos que tem na história e também do quanto eles queriam arrumar alguém, mas nunca vão arrumar ninguém. Mas aí basicamente temos toda a questão do festival que aconteceu. E graças a isso nós temos basicamente a dungeon e também os duelos que aconteceram. Aliás, a coisa mais louca desses duelos é que o Gobota venceu. Ele venceu. Mas foi com a ajuda do Hanga. Ele conseguiu meio que se fundir com ele e deu numa maçaroca lá, mas ele não ganhou do Masayuki, mas ganhou do Masayuki. Que é meio louco. Mas falando mais da dungeon, eu acho muito louco toda essa ideia maluca que teve graças ao fato da Ramires ter todo esse poder incrivelmente grande por motivos loucos. E sim, a Ramires é muito forte. Inclusive, vale o destaque pra esse cara perdendo a cabeça no anime, porque foi bem bonito. No mangá também é bem legal, mas no anime ficou bem bonito também. E a aparição do Cleito, o bom de guerra. Sim, ele apareceu, olha só que coisa. E sim, eles canonizaram o filme, caso você queira saber. O que não é lá um problema tão grande quanto os filmes de Boku no Hero. Mas, eles canonizaram o filme. O filme é até legal, então, tá tudo bem. No fim do dia, esse arco todo da inauguração de Tempest pro mundo foi bem maneiro, de verdade. Foi bem legal, apesar dos pesares. E foi bem divertido. Apesar de não ter nenhuma briga, uma luta, umas coisas doidas acontecendo, foi bem legal. A questão, meus queridos amigos, vem depois disso. Porque, senhoras e senhores, depois desse arco, depois desse próximo arco que vai ter depois desse, a partir desse momento, tem 6 Star Slime da Taken muda, vira uma coisa totalmente diferente. Dali pra frente, meu parceiro, o sonho das pessoas que vê essa história de só ter porrada, luta, destruição e coisas acontecendo, se torna realidade. Pretendo não dar muitos spoilers das coisas que eu sei, mas eu digo o seguinte, na minha mente, a coisa que esses caras podiam fazer, que é fazer com que tudo desse certo pra nós, pra eles, pra todo quanto é coisa, seria o próximo arco vir em um filme. Porque ele não é tão grande assim, ele é bom, ele é divertido e faria um ótimo filme. Aí ganhava dinheiro à torta e à direita que nem Kimetsu faz e tava de boa. Aí depois disso viria uma 4ª temporada, com os 2 próximos arcos que teria depois desse, que seria basicamente o arco que aparece a Cronoa e o começo da guerra contra o Império, eu acho. E meu irmão, se fizessem isso ia ser um sonho realizado, porque ia ser simplesmente incrível, de verdade. Dali pra frente, meu parceiro, as coisas ficariam fodas num nível que eu mesmo não sei explicar como é que fica não, meu parceiro. Eu teria que ler a novel só pra ver como é que ia ficar isso daí, porque nossa, ia ser muito maneiro, Jesus amado. E no fim desse vídeo eu deixo aqui um recado pra todas as pessoas que chegaram aqui, que eu sei que não é muita gente. Amigo, eu sei, essa terceira temporada não foi lá essas coisas, mas confie em mim, daqui pra frente é só pra frente. Não tem nada que você vai se arrepender de assistir e por aí vai, porque depois disso, meu amigo, nossa, só o próximo arco, ele é melhor do que todos os 2 arcos que tivemos agora na terceira temporada. Mas o que vem depois desse arco da exploração lá, das ruínas que tem no território do Clayman, depois disso, meu irmão, eu mesmo não sei dizer como é que ficaria o anime fazendo isso daí tudo. Eu só vejo as artes e só isso eu já acho incrível. Imagine animado. Enfim, minhas opiniões sobre essa terceira temporada são essas. Se fosse pra eu dar uma nota mesmo não tendo acabado ainda, eu daria uma nota de um 7,5, 7. Dá pra passar, mas ainda assim dá pra cobrar mais. Muitíssimo obrigado a você que chegou até aqui, meu querido amigo. Pois então, já vai se inscrevendo no like aí, meu querido amigo, porque eu sei que você talvez não tenha feito isso. E é basicamente isso daí. Falou, parceiro!